Boa noite a todos. Hoje, 7 de agosto de 2024, apresentação do Evangelho de Jesus de número 211. Quer dizer, 211 semanas que nós estamos aqui. Tá? O Evangelho de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, e o item é o 13, que vai falar de um assunto muito interessante, que a gente às vezes até pode entender como ele é encarado, mas de repente a gente percebe que não é bem assim. Caridade moral e caridade material, tá? São as duas que estão à nossa disposição para fazer, e faz quem quer, né? Muito instrutiva esse trecho do Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, os sorteios do livro da pintura mediúnica foram realizados aos presentes aqui na Casa do Caminho, tá? Bom, hoje eu tomei a vacina anti-Covid-19. Quem tem mais de 60, quem não tem 60, é recomendado uma vacina por ano. Mas quem tem mais de 60 é recomendado a cada 6 meses. E o posto de saúde central de Tambaú está à disposição para quem quiser fazer. Veja bem, se vacinam pessoas que respeitam a vida, a sua e das pessoas que convivem com você. Preste atenção, a poliomielite, a paralisia infantil, foi erradicada pela vacina do Dr. Sebi. Uma parte aqui não deve lembrar. Isso lá dos anos de 80 para trás, tá? E eu já não é a primeira vez que eu falo, e vou repetir: pais e mães de crianças, vão procurar informações para ver o que foi a poliomielite, o que foi a paralisia infantil. E corre-se o risco, porque as pessoas acham que não devem dar a vacina, né? A última informação que eu vi, qualquer coisa, perto de 50% das mães não tinham levado os filhos para tomar, entendeu? E ela pode voltar. E aí, se voltar, os pais e as mães vão se arrepender amargamente pela porcaria que estão fazendo, porque ouviram alguém dizer, e alguém que não tem autoridade nenhuma para dizer, que a vacina não é boa, tá? É boa sim, tá? Bom, o livro de hoje, novamente eu aqui agora, do De Luca, 231 páginas e 30 capítulos. Eu vou ler o capítulo 25 hoje, Oração de Libertação. Eu ia ler o 26, mas o próprio De Luca recomendou que se desse o 25 antes, tá? Tem um texto aqui, do Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo, que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje, que eu não seja instrumento do mal para ninguém, que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline a misericórdia para com os meus semelhantes. Bom, se Chico Xavier falou isso, gente, quem somos nós para achar que alguma coisa não está certa, né? Essa, aí o De Luca está dizendo, é uma das orações mais poderosas de que eu tenho conhecimento, que pelo simples fato de serem pronunciadas, teriam o poder de mudar a nossa vida. Não. O vigor dessa oração está na sabedoria espiritual das suas propostas, as quais, uma vez transformadas em atitudes, podem, isso sim, mudar o curso do nosso destino. Vamos comentar cada um dos pedidos feitos por Chico Xavier a Jesus. Cada súplica é uma orientação espiritual valiosa para a nossa experiência. A primeira é essa aqui, o Chico pedindo para Jesus: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo. Aqui, Chico Xavier não está pedindo a Jesus que afaste do seu caminho a influência das trevas alheias, como habitualmente pedimos em nossas orações. Chico roga que a luz de Jesus dissipe as suas próprias trevas,
ou seja, as suas próprias negatividades que se expressam no modo de pensar, falar e agir, são as nossas trevas que nos prejudicam e que, em última instância, se ligam às trevas exteriores, alimentando o mal que ainda há entre nós. Tá? A segunda solicitação de Chico para Jesus: que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. O De Luca dizendo: nosso destino é traçado a partir das escolhas que fazemos diariamente. Sempre teremos a liberdade de escolher os caminhos a tomar na vida, embora sempre estejamos vinculados às escolhas feitas. Palavras, pensamentos e atitudes são como sementes que lançamos no solo da vida, sabendo que um dia elas germinarão ao nosso redor. Por essa razão, Chico Xavier buscava na prece a inspiração de Jesus para as decisões que ele deveria tomar no decorrer do dia. Quando nos ligamos mentalmente a Jesus, entramos em contato com o seu psiquismo divino, o que nos ajuda a ter o discernimento necessário para tomar as melhores decisões. Devemos também, além de orar a Jesus, consultar o seu Evangelho, que é um verdadeiro guia de conduta, um manual de evolução espiritual para a felicidade, a nos orientar as melhores rotas existenciais. O terceiro pedido de Chico a Jesus: que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Isso me faz lembrar uma declaração que eu vi do Jô Soares. Ele falou assim: Jô, o tempo está passando, né? Você já está numa certa idade. Eu sei, eu estou me preparando para poder ir embora dessa vida, né? Agora, uma coisa que eu tenho a certeza e a consciência tranquila é que eu nunca fiz mal para ninguém. Eu achei fantástico essa declaração de um homem público, né? Que realmente teve uma vida, vamos assim dizer, mostrando a cara, conversando com as pessoas, foi humorista, né? Foi uma pessoa interessante. E eu achei muito interessante essa colocação dele. Eu saio com a consciência tranquila que eu nunca prejudiquei ninguém. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Comumente, pedimos a Jesus que nos livre do mal dos outros. Chico, no entanto, vem pedir auxílio ao Cristo para não ser instrumento do mal ao próximo. Diferente, né? Isso não é apenas ser bom para o outro, mas também ser bom para si mesmo, pois o mal que faço a alguém, você viu falar da lei do retorno, né? O mal que eu faço a alguém implica o retorno do mal a mim mesmo. Quer dizer, às vezes a gente senta na cadeira e fica pensando: puxa, por que eu estou passando por isso? Né? E às vezes a gente lembra que a gente fez alguma coisinha errada lá atrás. E tem coisas que a gente fez que a gente não lembra também, que foram em vidas passadas, tá? Vou fazer, implica o retorno do mal a mim mesmo, decorrência da lei do karma. Como não quero o mal a ninguém, não faço mal ao outro. A quarta solicitação de Chico: que a tua bondade me ensine a ser melhor. Da mesma forma que peço a Jesus para me ajudar a não fazer mal ao próximo, rogo a Ele que me auxilie a ser uma pessoa melhor, sem a pretensão de ser perfeito. Vamos nos empenhar não em ser melhores do que os outros, e sim em ser melhores para os outros. Marco Túlio Cícero, filósofo romano que viveu antes de Cristo, afirmou: em nenhuma outra atividade nos aproximamos mais dos deuses do que ao ajudar as pessoas a ficarem bem. É uma ideia prática que podemos seguir em vários momentos do nosso dia. Que cada pessoa que cruzar o nosso caminho fique bem com a nossa presença em virtude de algo que viermos a lhe oferecer. Seja uma boa palavra, um sorriso, atenção, um elogio, o esquecimento de uma falta ou alguma outra ajuda que possamos prestar. As nossas boas atitudes são a melhor prece em nosso favor. Simples isso, né? Bom, quinto e último: e que o teu perdão me incline à misericórdia para com meus semelhantes. Diz André Conte Sponville,
que a misericórdia é a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio justificado, o rancor, o desejo de vingança ou punição. A misericórdia triunfa sobre o ressentimento porque sabe que seres humanos são falíveis. Todo mundo sabe isso. Seres humanos são falíveis, precários, limitados, insuficientes. Por isso ninguém está em condições de atirar a primeira pedra. Todo mundo sabe dessa historinha de Jesus, né? Como certa vez falou Jesus. Pedir ao Cristo que o nosso coração seja misericordioso é pedir, no fundo, misericórdia para as nossas próprias quedas, pois seremos julgados pela mesma medida com que julgamos o próximo. É possível verificar, pois, porque o conteúdo dessa oração de Chico nos abre as portas para a libertação espiritual do sofrimento resultante de um modo de vida egocentrado e que nos afasta das correntes divinas da paz e do bem, como ensina Dias da Cruz. Todo bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é compensação, atraso e desequilíbrio. Eu quero apresentar um roteiro de vivência prática dos 5 pedidos constantes da oração de Chico Xavier. Nós faremos isso no próximo capítulo, que é o próximo que eu vou ler, na semana que vem. Você me acompanha? Acredito que vai valer muito a pena. E aí, então, esse capítulo seria esse treinamento intensivo que eu, ao fazer a verificação de qual que eu apresentaria hoje, eu resolvi apresentar o 25 e na próxima semana, então, se Deus assim o permitir, eu estarei aqui para apresentar o outro, abaixando, né? Para apresentar novamente o capítulo 26, então, tá? Porque, de repente, eu não conheço outro local. Falar nisso, a Zélia pediu para mim lembrar que quem estivesse esperando chegou o Médico Jesus, tá? Um livro que, de repente, seria o maior presente que alguém pode dar para alguém, né? E como tem agora os dias dos pais, quem sabe, né? Tem alguns aqui, e se realmente acabarem os que tem aqui, a gente pode estar encomendando mais, tá? Porque, de repente, a leitura é fundamental para que nós possamos não ficar dependendo de escutar o que os outros falam para nós, né? Porque, de repente, nós estamos aqui por uma oferta de Deus, uma oportunidade maravilhosa que é viver, né? E viver buscando o conhecimento de quais são os valores, porque normalmente os valores materiais nos apresentam como fantásticos e maravilhosos, mas eles não são os mais importantes. Os valores espirituais, sim, esses são fundamentalmente mais importantes. E à medida que nós, hoje seria aniversário da Margarida, ela estaria, se estivesse aqui, estaria fazendo 74 anos, tá? Que as bênçãos de Deus chegam para ela, assim como chegam para todos nós. Muito obrigado, Senhor, com Deus. Boa noite a todos. Antes do Evangelho, eu gostaria de colocar os quadros que estão escritos vendido. Esses dois de figura de pessoas, eles foram feitos com os dedos dos pés da Dona Zélia. Então, por isso que está sendo vendido. Os outros estão. O Evangelho de hoje é o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860. Ela nos diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Isso é bom, né? Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos, nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico
quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que ela viveu, né? Na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro, né, do nosso corpo terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar, né, no começo de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei, ela provou, ela vai nos contar, ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe nas outras vidas anteriores. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se colocar ela em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, a que menos fazeis neste mundo inferior, e é difícil, né, a gente suportar uns aos outros, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito, mas muito abaixo. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Ela reencontrou um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, com muita alegria, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez, que ele era tão superior, mas aqui no plano encarnado ele ainda era inferior em relação a ela, mas lá no plano, né, de Deus, ele era muito elevado. Recordar-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo a Deus. Pensai naqueles que sofrem e orai por ele, porque a oração também é uma caridade moral. A irmã Osária nos mostra na prática, né, do que ela viveu quando encarnada, como nós estamos agora, o sentido do amor. Este amor é a luz que ilumina a caridade. Quando praticamos a caridade moral, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, deixamos de praticar o roubo, a maledicência, a revolta, o ódio com o nosso próximo. Imagina se o nosso próximo, ele deseja tudo isso de mal contra nós. Será que vamos gostar? Quando falamos da moral, que é a lei de Deus, onde ela está em nós?
No livro dos Espíritos, a questão 621, ela nos diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de o revelar? A resposta: ele a esquecerá e menosprezará. Deus quis que ela lhe fosse lembrada na nossa consciência. Então nós trazemos isso à nossa consciência. E para sermos pessoas de bem, que é o que Deus quer de nós, a questão 624 nos diz: qual é o caráter do verdadeiro profeta? A resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade? Não. Portanto, a caridade material e a caridade moral são nossas ações em favor de sermos os filhos de Deus, o nosso tijolo para a nossa morada no reino celeste. Então é trabalhar, fazer a caridade, que a caridade na verdade é o amor ao próximo. Amando o próximo, eu amo a Deus. Boa noite a todos. Bondade, misericórdia possa estar presente nos nossos corações, nos trazendo o alívio, a doce paz, o entendimento, para que possamos entender a razão, a moral do Cristo, nosso irmão maior. É necessário o estudo, é necessário o entendimento para que a gente possa estar cada vez mais se aproximando dessa verdade que vem nos trazer a doce paz. Tão gostoso, né? A gente estar bem. Esse medo que se aproxima das pessoas, o desespero, esse desalento vai trazendo, vai minando as forças cada vez mais. E a pessoa se enfraquece, dando o espaço, então, para espíritos sem sabedoria. São os nossos irmãos em dores, em sofrimento, que não se preocuparam em buscar Deus e nem Jesus na sua trajetória. Então hoje nós estamos vivendo um mundo de dor, porque nós esquecemos de trabalhar o amor, né? O amor é muito importante no coração de todos nós. Traz a paz, a felicidade, o equilíbrio, esse sentimento de piedade, né? De amor para com o nosso próximo tão esquecido, o próprio Jesus, né? Esquecido. Nós precisamos reverenciá-los para obter a doce paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus, que o mundo não nos pode dar enquanto ele não estiver trabalhando, buscando e vivendo Jesus. É necessário, então, compreendermos o Evangelho, né? O que vem ser, o Marcos deixou bem claro aqui, no livro dos Espíritos, a questão 621, é importante, vamos buscar. Ninguém tem o livro dos Espíritos, nós temos. Então, busca, conhece a verdade,
e a verdade vos libertará de um mundo de opressão, de perturbações que a gente vem ao longo do nosso tempo por não estarmos buscando seguidamente Jesus e nem entendendo Deus. A gente só vai piorando. Nós vamos dando aberto o nosso campo para espíritos sem luz, que são os nossos obsessores, que são os espíritos que permanecem, não é, entre nós, nos perturbando, nos trazendo desânimo, desespero, desalento. É necessário, gente, vamos buscar, como ele fala, a caridade moral, caridade espiritual. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, de desequilíbrio, de morte, de tanta turbulência. Se nós buscarmos, é necessário, então, urgentemente, a nossa transformação mental, moral, emocional, porque são doenças que a gente traz de encarnações passadas e que ainda permanecem hoje por estarmos tão distantes de Deus e de Jesus. É necessário buscar urgentemente essa transformação, esse amparo, não é? Nós precisamos, né, hoje, os muros cada vez estão sendo erguidos, e quanta segurança o homem põe para, né, não ser perturbado. E a nossa perturbação moral, nós não estamos ligando muito. Então, o nosso eu, ele está sendo muito prejudicado. É necessário que a gente comece a cercar, né, nos cercar de amor, de esperança, de conhecimento, fazendo, né, um reforço para que o espírito não nos ataque. É necessário o amor. E isso é tão provado, né? Porque a gente sente a perturbação. E quando você está bem, é bem mais tranquilo viver, né? Então, vamos buscar. Vale a pena. E é o que nós todos estamos precisando. Nosso mundo está pensando mais na matéria do que propriamente no espírito. A matéria perece e o espírito sobrevive. Então, é necessário que a gente use da inteligência, do amor, respeito e, sobretudo, da fé-razão, para que a gente tenha. Nós sabemos que onde está a moral? Na nossa, né, no nosso pensamento, na nossa personalidade, no nosso amor. Nós temos que trabalhar, então, para construir a nossa inteligência, e Deus sabe perfeitamente tudo aquilo que nós fazemos de errado e que deveríamos estar buscando o certo para uma transformação moral verdadeira. Então, a moral, nós não queremos o mal
para ninguém, para o nosso próximo, não é? Moral espírita, a moral de Jesus, faça aos outros o que quereria que vos fosse feito, não é? Eu não quero. Então, vamos fazer essa proteção para que possamos seguir em paz, mais tranquilos, mais agraciados pela misericórdia divina, pelos espíritos de luz, que tanto querem nos proteger, querem nos abençoar. Então, é o que a gente tem visto, né? A sua existência, a existência de Jesus, é a mais bela história de vida que nós conhecemos. Então, por que não adotarmos Jesus como exemplo para a nossa melhora? É necessário, gente. Vamos buscar nas atividades magnas. Não se permitiu obscurecer, nos vestirmos de trevas. E ele declarou: eu sou a luz do mundo. Olha aí, a luz do mundo para nos clarear. É só buscarmos Deus. Ele será a nossa luz, a nossa lanterna nas noites trevosas. Isso vale a pena. Continua até hoje como o norte espiritual da humanidade em claridade sublime, ante o desespero dos famintos de alimentos, não só para o corpo, mas também para a alma. Ele nos declara: eu sou o pão da vida, vem até mim que eu te alimentarei, eu te darei a força, a coragem para seguires além, ir em frente, atravessando todas as dificuldades, porque eu sou o caminho, a ponte, tudo para você andar tranquilo e chegar ao porto seguro. É necessário, gente, que a gente busque urgentemente nosso Mestre Jesus, o nosso médico, né, que nos cura de enfermidades morais, de longa existência, se tivermos a fé necessária, nós seremos curados, nós seremos assistidos, nós seremos transportados para um lugar mais sereno, mais tranquilo, mais ameno, aonde o amor vai vencer o ódio, vai acabar com a guerra, vai acabar com a escuridão, porque Ele é a luz, né? Ele ilumina. Quando os tumultos desejaram confundir os seus seguidores, falou compassivo: eu sou o caminho, jamais alguém que o seguiu perdeu a trilha. À medida que os inimigos se eriçaram, né? Ficaram irritados, perversos, e partiram para os ataques ruidosos, ele confirmou: eu sou a verdade. No transcurso de 20 séculos, nada substituiu a sua ética de amor e paz. Por fim, quando a falência de muitos aumentou, as lutas que se estabeleceram cruéis no nosso mundo, como hoje a dor, a guerra, os desarranjos e tudo o que nós estamos vivendo, eu sou a vida,
e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a rocha viva para nos apoiarmos sempre, sempre. Nada o abala ou o afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude. Tem bom ânimo, eu sou Jesus, cheio de indulgência, tolerância. Ele vem nos trazer a paz. Ser a luz nesse território de sombras que a terra vem passando, o charco fétido pede limpeza, ser o obreiro a fazer a higiene, embelezando-o. Distribua o evangelho ao irmão adoentado, ensinando a usá-lo com sabedoria, sanando-lhe as dores da alma. Ser a chave que abre as portas da ignorância. Ser o irmão a abrir as janelas para que o sol da verdade adentre seu lar, trazendo amor e paz. Estás na terra a vencer desafios. Prossigam, a fim de que sigas com o amor e as solicitudes que te sustentam nessa hora. Jacira. Jesus abençoa-nos, nos protege, porque sem eles nós não somos nada. E com Ele, Jesus, nós somos tudo. Nós podemos, nós alcançamos aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos buscando, querendo nesse momento. Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o nosso mundo os divinos exemplos do nosso Mestre e Médico Jesus. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanto bem, por tanto zelo, e nós tão pouco retribuímos. Mas Jesus jamais, e Deus, vai esquecer de seus filhos. Todos nós estamos sob a orientação, o amor verdadeiro. Todos nós. Então vamos pedir, vamos nos tornar melhores. Não vamos mais prejudicar o nosso irmão. Não vamos fazer a guerra, o ódio, as dissensões, o desespero. Não, vamos viver em paz, porque Jesus, só Jesus, vai nos auxiliar a permanecermos no seu caminho de amor e vida, de respeito, de razão. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Obrigada, graças a Deus. Aqueles que fazem o Evangelho no lar possam ser, nesse momento, assistidos, abençoados, e que os bons espíritos que permanecem nesse lar, que vão visitá-los na hora que eles sentam para fazer o Evangelho, possam pernoitar com esses irmãos, trazendo-lhes a saúde do corpo físico e espiritual, pondo o remédio na água, tornando o elixir, o remédio que vem acalmar,
que vem trazer alívio às suas dores físicas, às suas dores morais. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Nós agradecemos imensamente. Donizete, querido, Padre Vitor, Jacira, tantos irmãos a nos auxiliar, a nos ajudar. Jesus, obrigada, graças a Deus.